Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Nunca tive a intenção de ser diferentão. Eu não quero isso. Eu queria ser igual a você. Exatamente igual a você que diz assim: eu amo a minha mãe. É gostoso dizer isso. Mais do que gostoso, é bonito. É lindo. Quando alguém diz assim: eu amo a minha mãe. Eu acho tão bonito. Eu acho tão lindo. E eu entendo o motivo pelo qual eu admiro tanto. É que eu não consigo falar. Evandro, peraí, você não consegue o quê? Eu não consigo dizer que eu amo a minha mãe. Pelo contrário, é tão difícil admitir. É tão difícil admitir. Mas eu não tenho outro jeito. Eu vou ter que falar. Eu tenho desprezo. Eu tenho desprezo pela minha mãe. Meu Deus. Que filho que é você, Evandro? Tá aqui minha mão. As duas mãos estão aqui. Pode pegar a palmatória. Ofereço as minhas mãos. Mas antes de você dar a primeira palmada, eu vou pedir a você que antes de dar a primeira palmada, que você pare um pouquinho para escutar a minha história. Então lá vai. Você já sabe, meu nome é Evandro. Eu nasci a 12 de abril de 71. Sou o filho mais novo. Além de mim, meus pais tiveram também a Gisele, que é 1 ano e meio mais velha que eu. A história que eu quero contar aqui é sobre ela, minha mãe. Uma pessoa na qual era para eu ter um grande amor. Pela qual, eu deveria ter um grande amor. Não é assim. As minhas lembranças vêm na minha mente quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos. A gente começa... Você sabe que eu questiono muito isso? Quando é que a gente começa a lembrar das coisas? Tem até um programa na televisão, apresentado por aquele Porchat. Que história é essa, Porchat? Eu gosto de assistir. E tem um momento no programa que ele fala assim: qual é a tua primeira lembrança de vida? Ele faz essa pergunta para os convidados que vão participar do Que História é essa, Porchat? E aí as pessoas falam da primeira lembrança de vida que elas tiveram. E eu aproveito esse instante da minha carta para perguntar para você, que está ouvindo o meu relato: qual é a tua primeira lembrança de vida? A tua. A primeira que você lembra assim. Vai, faz uma força aí. Fez uma força? Ok, então depois você pode colocar aqui no abaixo do vídeo, nos comentários, qual a tua primeira lembrança de vida. Igual o Porchat faz lá no programa dele. Mas a minha, eu creio que tenha sido mais ou menos quando tivesse uns 5 anos. Não é boa, não. A minha primeira lembrança de vida não é boa, não. Vamos tratá-la. Eu me lembro que uma vez por ano, o meu pai chamava a minha mãe, uma vez por ano. Meu pai chamava a minha mãe, ele dava um dinheiro para ela e mandava que ela fosse comprar roupas para mim e para minha irmã. Eu e a minha irmã ficávamos muito felizes, porém a minha alegria já acabava no caminho para a loja de roupas,
Porque sem que eu fizesse absolutamente nada, a minha mãe puxava a minha orelha, mas não é que ela puxava a orelha, ela dava torcida na minha orelha. Chegava a sangrar. Essa é a primeira lembrança de vida que eu tenho. Eu devia ter uns 5 anos. A minha orelha já era de abano, sabe? E mole. Então a minha mãe pegava assim com a minha orelha e ela torcia, a minha orelha ficava vermelha e sangrava. E gritava: olha aqui, moleque. Eu não quero ouvir um A da sua boca quando a gente chegar na loja. Você tá me escutando, moleque? Quero que você me deixe escolher as roupas sossegada. E se você não obedecer, eu te dou uma surra na frente de todo mundo. Você tá escutando, moleque? Ai, mãe, ai, eu já saía chorando. E a minha orelha vermelha sangrando. Por que ela fazia isso? Tudo bem que uma mãe, às vezes é preciso dar uma dura numa criança. Eu sei disso. Porém, a bronca não era para minha irmã, era só para mim. Porque com a Gisele, a minha mana, ela era outra pessoa. No caminho da loja, ela conversava com a Gisele, falando que escolhia uns vestidinhos para ela, umas blusinhas, um arquinho de cabelo. As duas iam comentando e combinando e conversando de mãos dadas. E se eu tentasse dar a mão para minha mãe, ela logo soltava e dizia: larga minha mão, moleque. Moleque grudento, nojento. Por quê? Por quê? Quando nós chegávamos na loja, bem, a primeira coisa que a minha mãe fazia era me colocar sentado num banco e mandava que eu ficasse ali quietinho enquanto ela iria escolher as roupas para minha irmã. E aquilo para mim parecia não ter fim. Você imagina um moleque de 5 aninhos sentado num banquinho esperando numa loja cheia. E as lojas antigamente tinham tecidos, roupas prontas, roupas semi-prontas, tinha de tudo, né? As lojas surtidas. Ela pegava aquele monte de roupa, minha mãe ia pegando, era uma vez por ano. Ela pegava aquele monte de roupa, mandava a minha irmã experimentar, fazia marcação nas roupas da minha irmã, a barra, etc. E só depois de muito tempo, moleque nojento, agora é tua vez. Só que quando era a minha vez, a minha mãe escolhia rapidamente umas peças a olho mesmo. E nem nunca perguntou se eu gostava, se eu não gostava. E não dava nada para eu experimentar. Ela mandava simplesmente fechar a conta, porque criança é criança, eu achava legal aquela coisa de entrar no trocador, né? Tem sempre na loja aquele trocador. Eu ficava até com vontade de entrar lá. Mas ela nunca fez com que eu provasse absolutamente nada. E quando nós voltávamos para casa, já tratava logo de colocar as roupas para lavar. E nessa hora eu via que para minha irmã, ela parecia ter comprado a loja inteira, todas as roupas bonitas. E quando ela pegava aquelas peças, 2, 3, para mim, 4. Não, eu não me lembro exatamente quantas, mas não chegava nem à metade, mas muito longe da metade do que ela havia comprado para minha irmã. E mesmo eu sendo criança, eu achava aquelas roupas feias. Parece que ela escolhia de propósito. Tinha uma roupa que me pinicava. Tinha uma roupa que me pinicava. Eu não sei dizer. O pessoal falava que era linho. Será que era linho? Eu não lembro. Falou: ai, mãe, essa aqui me pinica. Palavra de criança, tá? Essa aqui me pinica, mãe. Ah, ela dava um meio sorriso. É essa que você vai usar.
Eu acho que eu era alérgico àquele tecido. Será que era linho? Não. Depois eu até comprei alguma coisa. Eu falo na vida adulta. Comprei até alguma coisa de linho para testar e não tive problema. Eu sei lá do que era aquela roupa. Quem era eu para definir aquele tecido? Eu só sabia que... Ai, mãe, tá me pinicando, mãe. É essa que você vai usar. Isso era apenas uma das coisinhas que a minha mãe fazia para comigo. E à medida em que eu fui crescendo, em que fomos crescendo, eu também notava que sempre que eu e a minha irmã fazíamos arte, os castigos eram diferentes. Em mim era sempre uma surra bem dada. No quintal de casa havia uma pequena árvore, e quando eu fazia bagunça, a minha mãe arrancava um galho daquela árvore. E ela me batia com aquele galho até fazer vergão na minha pele, nas minhas coxinhas de menino e nas minhas costinhas. Em seguida, vai para debaixo do chuveiro. Gelado. Tá frio, mãe. É para melhorar essa pele ruim que você tem. Ai, tá ardendo, mãe. É para arder mesmo. Quem mandou fazer arte? Sem contar as inúmeras vezes que eu apanhava de cinta. Só que ela não me batia com a correia. Ela fazia questão da fivela me acertar. E quando isso acontecia, ela não me mandava para a escola. Ela falava para a diretora que eu não estava indo às aulas porque eu estava doente, dor de garganta era a doença preferida dela, mas na verdade era para que ninguém visse as marcas da surra que eu havia levado, porque aquela fivela me feria por fora, mas me feria também por dentro na alma. Aquela fivela me feria. Me feria no corpo, no corpinho e na alma. Por que ela fazia isso comigo? Com a minha irmã, não. O máximo, ela deixava a minha irmã de castigo, às vezes no quarto. Tirava coisas que ela gostava, tipo... Não, você não vai assistir televisão hoje. Tipo, não, você não vai brincar com ninguém hoje. E depois ela se mostrava arrependida, abraçava a minha irmã, beijava a minha irmã, dizendo que você não pode fazer arte, você entendeu que a mamãe fala com você? Você é uma menina tão linda e tem que ser boazinha. E para mim ela olhava com... eu vou ter que usar a expressão. Eu não queria porque me machuca. A minha irmã e a minha mãe me olhava com ódio. Essa palavra tem que ser dita assim, com ódio. Ela me olhava com ódio. Por quê? Na verdade, o meu pai começou a perceber essa diferença que a minha mãe fazia entre mim e a minha irmã. E a partir daí os dois começaram a discutir, brigar, porque meu pai saía em minha defesa e agora eu sentia que eu tinha um aliado, pelo menos. Porém, logo meu pai ficou doente. E menos de um mês... Eu só fiquei sabendo disso depois, né? Porque a gente, quando é criança, não tem essa noção exata do tempo. Mas em menos de um mês, meu pai veio a falecer de câncer de pulmão. Ele fumava muito. Era o defeito do meu pai, fumava demais. A morte do meu pai foi muito triste. E além do mais, agora, eu tinha perdido a única pessoa que se importava comigo e me defendia. Quando eu vi meu pai no caixão, eu fiquei assim abaixo do caixão. Eu me lembro que eu fiquei abaixo. Eu não tinha altura para ver o meu pai no caixão. Então, como eu fiquei abaixo, sabe quando você coloca... Eu coloquei a mãozinha na lateral assim do caixão para espiar meu pai, sabe?
Eu coloquei assim as mãozinhas, as duas mãozinhas na lateral do caixão, querendo erguer o pescocinho para ver o meu pai. Ah, minha mãe viu. Você vai virar o caixão, menino! E pá! Ela me deu um tapa na cara, que eu fui cair no chão. E eu me lembro que as pessoas que estavam no velório do papai ficaram chocadas. E aí alguém disse, não, coitada, tem que compreender, ela perdeu o marido, tá sem cabeça. Tá sem cabeça, entendam. E eu, criança, inocente, falei, será que a minha mãe perde o meu pai todo dia? Porque todo dia ela é assim comigo. Se fosse para eu contar tudo que eu passei nas mãos da minha mãe, talvez... Ô Paulinho, você me desculpa, rapaz. Não ia dar, não. Depois você ia ter que aguentar esses comentários. Nossa, que história longa. Eu vou precisar de muito tempo, Paulinho, para te contar todos os detalhes. Mas eu tenho que falar de um período de férias escolares. Eu me lembro desse período das férias escolares, a minha tia nos convidou para passarmos uns dias na praia. E eu estava muito feliz, porque eu sempre, lógico, gostei muito da minha tia e dos meus primos. Assim como eu gostava também da praia, né, do mar, né? E foi ali na praia que eu passei a maior vergonha da minha vida. Só que agora eu já estava com 10 anos. Então a lembrança é vívida, é bem vívida. Eu estava brincando com os meus primos, quando um carrinho desses de vender churros, o cidadão passou na praia vendendo churros. Ele parou bem aonde a gente estava. Meus primos já foram correndo pedir para minha tia comprar churros. E ela acabou comprando para todos nós. Inclusive, eu também, lógico, né? Eu estava junto. Eu comi churros pela primeira vez na minha vida. Achei aquilo uma delícia. Até hoje, parece que eu sinto o sabor daqueles churros. Eu até comento que ninguém mais faz churros igual aquele. Comi churros pela primeira vez. Minha tia viu que eu tinha gostado e perguntou, você quer outro? Quer outro churros? E eu falei para minha tia, eu quero, tia. Só que minha mãe viu e ela já foi gritando, dizendo que chega! Não vai comer mais nenhum, senão você não almoça. Guloso, ô moleque guloso. Eu tenho uma raiva desse moleque. Você vê que os outros meninos todos estão satisfeitos. Ele não. Ele não! Ele não! Ele quer mais. Mas vendo que eu estava com muita vontade, e a minha tia sabia que tinha sido ela que havia me oferecido, a minha tia comprou mesmo assim os churros. E para que eu não ficasse sozinho, o que ela fez, a minha tia inteligente? Comprou para todo mundo de novo, comprou para todos nós de novo. Só que enquanto eu comia o meu segundo churros, a minha mãe só me olhava com aquela cara e eu lia no lábio dela. Ela não queria que a minha tia escutasse, mas eu lia no lábio dela. Depois você se vê comigo, seu moleque. Eu lia! Eu lia na boca da minha mãe. Eu aprendi leitura labial. Eu poderia trabalhar hoje para televisão fazendo leitura labial de jogador de futebol, tá dando dinheiro isso. Eu li na boca da minha mãe. Depois você se vê comigo, seu moleque. Mas eu acabei, lógico, comendo os churros. E como eu me sentia assim protegido pela minha tia, meus primos que estavam ali, eu de novo achei só gostoso. Que churros delicioso, que sabor que ele tinha. Só que não demorou muito não, Paulinho. E eu comecei a sentir uma dor de barriga, rapaz. Mas tão forte, foi de repente. Meus primos não. Não era o problema do doce, os churros estavam uma delícia. Você sabe que churros é uma delícia. Não era o problema do doce, era comigo o problema.
eu comecei a sentir uma dor de barriga, mas tão forte, e eu não quis falar nada para minha mãe, porque eu sabia que com certeza eu iria apanhar da minha mãe ali mesmo na praia. E foi então que eu não consegui evitar, e eu acabei, sabe, assim, eu ia soltar um pum, mas você sabe como é que é dor de barriga? Quando eu fui soltar um pum, eu sujei toda a minha sunga. Ficou assim cheio de... Bom, não tem outra palavra. Ficou cheio de merda. Minha tia viu. Tadinha, minha tia veio correndo para me ajudar com uma toalha para me enrolar e me levar para casa. Só que minha mãe, quando viu o que tinha acontecido, ela já pulou na frente da minha tia e falou: "Não vai levar ele para casa, não! Eu não falei para ele que não era para comer mais essa porcaria, porque você acabou comprando churros para todo mundo, você tá pensando que eu não vi? Foi por causa dele! Ele que causou tudo isso! Agora ele vai ver uma coisa. Agora ele vai ver uma coisa." E ali mesmo, Paulinho, na praia, na frente de todo mundo, dos meus primos e de todo o público da praia, sabe que praia é praia. Minha mãe tirou a minha sunga suja e esfregou inteirinha na minha cara. A minha mãe esfregou merda na minha cara. E quando ela esfregou merda na minha cara, ela passou pelos meus lábios. E doeu na minha alma. E os meus primos, que eram crianças, da mesma idade minha, pouco menos, pouco mais, eu tinha 10, eles começaram a rir da minha cara. Outras crianças que brincavam ali também caíram na gargalhada. E eu todo sujo, agora pelado na praia, com 10 anos, eu tinha vergonha. Eu não queria que as pessoas vissem. Eu tava pelado e com a cara cheia de merda. A merda escorria pela minha boca. Eu chorava. E as pessoas riam. Às vezes eu olhava assim, o olhar de algum adulto assustado com a cena. A minha tia, coitada, ela veio correndo e me levou. Ela veio assim atrás de mim e eu era levinho. Ela me pegou no colo, a minha tia. Me levou para casa. Ao invés de ir pro mar, como a casa era perto, ela me levou para casa, atravessou uma avenida e ela me colocou para eu tomar banho. Eu chorava. Logo em seguida chegou a minha mãe. E a minha mãe veio cheia de vontade para me bater, só que dessa vez ela não conseguiu me bater, porque a minha tia enfrentou a minha mãe. E as duas acabaram tendo uma briga muito feia. Uma briga muito feia. E tão feia que foi graças a isso que aconteceu na praia que a minha vida mudou. A merda, às vezes, decide a sua vida. Eu aprendi cedo, eu tinha 10 anos. Não tenha medo da merda, porque às vezes a merda decide a sua vida. E a merda decidiu a minha vida, porque a minha tia e minha mãe, depois dessa briga, conversaram muito. E a minha mãe disse: "Eu não aguento esse moleque. Eu não suporto esse moleque. Eu não aguento esse moleque. Eu vou acabar matando esse moleque." Eu tava escutando, tá? Eu tava escutando. Eu vou acabar matando esse moleque, você tá me entendendo?
Eu não suporto ele. Por quê? Ela nunca explicou. Ela tinha ódio de mim. Desde o dia que eu nasci. Por quê? Bom, eu comecei a levantar as histórias. Diz que ela sofreu muito no parto, no dia que eu nasci. Diz que ela teve que ser cortada, assim... Desculpe, eu vou ter que usar essa expressão, mas eu estou falando com pessoas adultas e todo mundo vai me entender. Diz que o médico, ao invés de fazer uma cesariana, era parto normal, eu estava nascendo de parto normal. E como eu não... Teve um problema no meu nascimento, o médico fez um corte. E ele acabou cortando, assim, a vagina da minha mãe. A vagina da minha mãe. O médico acabou cortando a vagina. Diz que fez um corte muito grande. E que a partir daquele corte que a minha mãe levou na vagina para que eu pudesse nascer, ela deixou de ser a mulher que ela era antes, do ponto de vista sexual. Se é que vocês me entendem. Eu acho que eu fui até no meu limite aqui agora para que vocês entendessem. Eu tenho um certo... Vocês percebem? Vocês percebem que eu tenho um certo receio de tocar nesse assunto? Diz que esse corte aí na vagina da minha mãe, para usar um português bem rasgado, exatamente isso, rasgou a minha mãe. É isso. E ela deixou de ser interessante enquanto mulher. Diz que meu pai, a partir daí, se desinteressou por ela. Mas essa é a explicação? Então a minha tia, vendo que a minha mãe dizia que ela iria acabar me matando, a minha tia pediu para minha mãe: eu posso ficar com ele. A minha mãe estava viúva, tá? Eu posso ficar com ele? Eu te ajudo. E tá pensando que a minha mãe fez o quê? Que ela teve dúvida? Não, ela ficou de pé e falou: você aguenta? A minha tia fez assim com a cabeça que sim. A minha tia nem teve coragem de responder, porque eu estava vendo. Ela fez assim com a cabeça, tipo, eu aguento. Concordou a minha mãe na mesma hora. E foi a partir daquele dia. Foi a merda que fez isso comigo. Não tenha medo da merda. E foi a partir daquele dia que eu passei a maior humilhação da minha vida, que eu comecei a ser criado pela minha tia, que cuidou de mim com amor, com dedicação e com carinho. Eu até choro quando eu falo disso. Eu até choro. Apesar de tudo que a minha mãe me fez passar, eu sentia falta dela. Sentia sim. Porém, eu fui percebendo que ela realmente não gostava de mim, porque ela sequer ligava para me perguntar. A minha irmã, a Gisele, bastava para ela. A minha irmã ela amava. Quer dizer, a minha irmã ela era mãe. Eu estou falando que a minha história fica longa, né? Então, resumindo, meu amigo, eu fui descartado pela minha mãe para que ela pudesse se livrar de um crime. E segundo ela, se ficasse comigo, me mataria. Mas conforme eu fui crescendo, aquela falta que eu sentia dela foi terminando, foi acabando. Os meus primos foram se tornando meus irmãos. A minha tia foi se tornando a minha mãe. E meu tio, idem, meu pai. Consegui estudar, me formar, graças à minha tia. Comecei a trabalhar. Conheci uma pessoa com a qual me casei e deixei para trás todas as coisas ruins que passei nas mãos da minha mãe. Em 2007,
Fui procurado depois de tantos anos por minha mãe, que veio me pedir. Não fui procurado pessoalmente, foi uma ligação. Na verdade, quem fez essa ligação a mim não foi a minha mãe, foi a minha irmã. Então, em 2007, eu fui procurado pela minha irmã, que me ligou. E no telefonema me pedia: vem visitar a mamãe. Ela está muito mal. A mamãe está desenganada pelos médicos. Sabe o que ela quer no fundo? Ela quer te pedir perdão. Agora que ela estava prestes a morrer, ela estava arrependida de tudo que me havia feito. Mas meu coração, com relação a ela, não às demais pessoas, nem mesmo a minha irmã, que eu amo, mas o meu coração já estava endurecido demais em relação a ela. E eu falei para minha irmã: olha, Gisele, se a mamãe depender do meu perdão para viver, creia, ela vai morrer. E se ela depender do meu perdão para morrer em paz, ela não vai morrer em paz. Ela vai morrer com todas as perturbações possíveis, porque eu não consigo perdoar a mamãe. E aí a minha irmã, na tentativa de me demover daquela minha atitude, usou uma expressão que não foi por maldade. Minha irmã falou assim para mim: mas não seja coração duro. Eu? Coração duro? Eu, coração duro? A mãe que não me quis, a mãe que queria me matar, segundo ela contou para minha tia. E foi em outubro de 2007 que a minha mãe, se é que eu posso chamá-la assim, morreu, levando consigo não o meu perdão, mas sim o meu desprezo. Eu não consigo rezar por ela. Não, eu não consigo. Eu já sou coroa hoje. O pessoal me chama coroa. Meus filhos, eu tenho 3. 2 meninas e um menino, que trato com todo o amor, com todo o carinho do mundo. A minha tia amada, querida, que me criou como se eu fosse filho, morreu recentemente. Eu fiz todas as homenagens a ela. Meu tio também faleceu recentemente. Eu prestei todas as homenagens a ele. Mas pela minha mãe eu não consigo rezar. Eu não consigo dizer que ela era minha mãe. Se é que você me entende, eu não consigo. Não dá. Eu não sinto amor. E ódio, também não, mas desprezo. Ela passou merda na minha cara, na frente de tanta gente. Eu até comi merda naquele dia. Eu até comi. Eu sei o gosto que tem. Tem gente que fala assim: que gosto será que tem o cocô? Eu sei qual é. Eu nunca mais esqueci o gosto dos churros e nem do cocô. Só que churros eu ainda como. Cocô foi uma vez para nunca mais. Mas foi a merda que me trouxe aqui. Talvez se não fosse a merda,
eu nem estivesse aqui para contar essa história. Tenho tido sonhos com a minha mãe, você acredita? Ela me aparece nos sonhos. O sonho é estranho. A minha mãe aparece assim no sonho. E como eu aprendi a fazer leitura labial dela, lembra que eu falei para vocês que eu posso trabalhar na televisão? Aprendi a fazer a leitura labial dela. Então ela não fala comigo no sonho, eu faço leitura labial. E eu leio no lábio dela, ela fala assim: perdão. Perdão. E diz meu filho no fim: perdão, meu filho. E eu faço assim com a cabeça que não, que não, que não, que não. Eu fico pensando até quando vai ser assim. Que dia que eu vou ter a coragem de fazer o sim com a cabeça? Eu acho que nunca. Eu queria tanto ser igual a você que ama sua mãe, mas eu não consigo. Gostaria que a partir desse momento, você que está ouvindo, enviasse para cá o seu comentário. Aliás, já tenho aqui muitos comentários de pessoas que gostariam de falar um pouquinho com você, meu companheiro. Por exemplo. Bom dia, Paulinho. Bom dia. Maria Aparecida, daqui de Arujá. Eu fiquei muito comovida com essa história, chorei muito. Deus, da hora que você começou a contar. É muito triste essa história, Paulinho, muito triste mesmo. Nossa, que hoje Deus abençoe ele, que ele possa cuidar da família dele, dos filhos com carinho e dos netos. Um beijo para ele, um beijo para você, Paulinho. Comove, né? Toca o coração da gente, é verdade. Paulinho, bom dia. Wanda do Jardim Aricanduva. Então, Paulinho, eu também tive a mesma vida dessa menina, ou desse menino, que eu não vi se era menino ou era menina. É menino, sim, senhora. A minha mãe fazia a diferença. A minha mãe tinha 15 filhos, ela teve 20. Morreu 5 e ela criou 15. Aí com 40 anos morreu um de 40 anos, aí ficou o restante, né? Nossa, mas ela, desde pequena, eu lembro quando eu comecei, acho que a andar, sei lá, 2 anos por aí, ela já falava: você nasceu de exibida, você veio de exibida. Agora, a minha irmã, até hoje, ela fez todos os irmãos amar demais a minha irmã. Uma das minhas irmãs, eram 2, mas a outra casou com 18 anos, e ela se apegou a essa outra minha irmã, que ela falava que era doente. Ela falava para mim assim: você não precisa nem para ficar doente. Sua nojenta, você não precisa nem para ficar doente. Sabe? Você não precisa de nada, você tem saúde, você não precisa de nada. Sua irmã que é doente. A minha irmã não era doente em nada. Era coisa de sempre, de todos os irmãos, de todas as crianças são assim. Não tinha nada não, que... E ela, olha, a vida inteira. Aí os irmãos tudo ficaram amando a minha irmã. Eu acho que a minha irmã, quando morrer, eles vão pedir a canonização dela para santificação dela. Porque, olha, até hoje, ela tem 74 anos, mas continua do mesmo jeito, sabe? Aquela coisa, aquele grude, sabe? Eu amo a minha irmã. Nossa, eu amo de paixão a minha irmã, entendeu? Mas a minha mãe era assim. Eu fazia uma coisinha de nada, Paulinha, ela me dava um tapa que eu caía lá com 2 metros depois. Eu caía, sabe? E, nossa, aquilo aí eu comecei a guardar raiva. Uma vez levei uma surra do meu pai, acho que eu tinha de 15 para 16 anos, por aí. Aí o meu irmão vinha para São Paulo, que era do Nordeste, né? Vinha para São Paulo, e aí eu falei assim: eu vou para São Paulo. Eu vou com meu irmão para São Paulo. Eu vou. A minha mãe teve que se virar, pôs essa minha irmã na passagem também, junto. E nós viemos as 2. Vai com a sua irmã, não vai sozinha não. Não vai sozinha não, mas aquele desprezo, sabe? Ela tem um desprezo por mim. Depois que começou a mudar, né? Ficou velha, mudou um pouquinho, né? Mas eu amava a minha mãe, mas infelizmente eu tenho certeza que ela não gostava de mim. Tenho certeza absoluta.
É aquele amor sem amor, sabe, Paulinho? Que até hoje eu fico com um nó na garganta quando eu lembro disso, sabe? E até hoje a minha mãe morreu e eu ainda amo demais a minha mãe. Mas eu acho que ela nem sabia disso. Ignorante, pessoa ignorante, muito ignorante, meu Deus. Inteligente, mas ignorante. Pergunto, por quê? Porque a grande pergunta que ficou na história do rapaz que eu acabei de contar é: por que a mãe dele o tratava daquela forma? Aquela explicação do corte da vagina é o bastante? Não consigo entender. Você me ajuda aí a encontrar uma resposta?